O tema de hoje é um tema bacana. Acho que talvez valha a pena. Vai ser uma aula temática, então. E assim que eu terminar de explicar, eu já libero vocês, tá bom? Vou tentar Opa, ser beleza. o mais rápido possível para a gente fechar logo, tá bom? Tranquilo. Bom, vamos então falar de um incidente probatório muito interessante, chamado de exibição de documento ou coisa, né? Que é bem interessante no estudo do direito probatório. Tem uma utilidade prática, desculpem, utilidade prática bastante grande, né? Então, então nós temos o seguinte, vamos lá então. É perfeitamente possível, né, que nós tenhamos provas, né, de interesse de uma parte que esteja em poder da parte contrária, ou de terceiros, ou ainda do Estado. Não esteja de posse deles, mas em posse de um terceiro, da outra parte. É perfeitamente possível que isso aconteça, né? É só você pensar, por exemplo, algum contrato antigo que você tenha, por exemplo, alguma instituição financeira, e se tiver algum problema jurídico com essa instituição financeira, né? Por exemplo, eu tenho um contrato com o Banco do Brasil, eu acho que eu assinei o contrato em 2005. 2005. O cara não tem contrato nenhum com eles. Desculpa, eu não tenho a cópia do contrato, melhor dizendo, né? Então, se eu tiver algum litígio contra o Banco do Brasil com relação a algum desconto indevido, alguma cobrança de alguma taxa, né, que eu entendo que seja indevida, né? Então, como é que eu vou ter que fazer? Como é que eu vou fazer? Então, nós temos algumas situações jurídicas, né, que são bastante interessantes, né, que faz com que seja necessário a chamada exibição de documento, né? Então, o que é essa exibição de documento ou coisa? Né? Então, para assegurar a vocês, né, o direito constitucional à prova, né, para que seja assegurado a todos o direito constitucional à prova, o sistema permite que é possível, né, perante o sistema, a determinação de apresentação, então, de um documento ou de uma coisa que está em poder da outra parte. Ou, não estando no poder da parte contrária, está em poder de um terceiro. De um terceiro. Então, para que o conteúdo daquele documento seja, então, apresentado no processo, para você fazer valer o seu direito ali, que está sendo em debate. Né? Porque, lembre-se, você não basta você alegar, você precisa provar aquilo que você está alegando. Né? Alegou e não provou, então você corre o risco de ter a sua ação indeferida, né? Julgada improcedente, não é verdade? Então, nós temos, então, essa possibilidade, né, de exibição, né, de documento ou de coisa, né, que é bastante interessante no nosso sistema processual, né? Então, é disso que eu quero tratar com vocês na aula de hoje, tá? Bom, eu trouxe aqui para vocês, né, nós temos duas situações. Um documento, uma coisa, que esteja em posse da parte contrária ou de um terceiro. Então, são dois regimes jurídicos distintos. Então, você vai ter que mentalizar. Ok? É bastante interessante. Olha só um caso. Um caso aconteceu comigo, que eu acho que deve ter acontecido também com vocês, que é bem comum. É muito comum você receber uma ligação desses operadores de telefonia, né, ou qualquer, geralmente operador de telefonia ou cartão de crédito, né? E eles te oferecem ali uma vantagem, uma migração de plano, um plano melhor, e aquilo só fica gravado por telefone, né? E teve uma situação que aconteceu comigo, eu tinha um e-mail do UOL, eu pagava ali acho que 20 e poucos reais por mês, só para ter um e-mail, era só um e-mail. Aí eles me ofereceram um serviço, um monte de coisa, pelo valor de 160 por mês. Eu não vi vantagem naquilo, eu falei, recusei.
Passou lá uma semana, eles ligaram de novo, recusei de novo. Só que essa segunda recusa, eles acabaram por migrar o meu plano de 20 e poucos reais, migraram para o de 160. E eu tinha um débito em conta de um celular, que tinha débito em conta, e o do UOL também era débito em conta. E o valor era muito parecido. O plano do celular que eu tinha era 160. E esse plano aí do UOL, que eles migraram sem a minha autorização, também era 160. E eu via lá o débito, eu não percebi que era da UOL, não vi identificado. Falava, não sei o que, de telecomunicações lá, parecia, eu achava que era da Vivo, que eu tinha um contrato com a Vivo. Eu demorei para perceber, demorei bastante para perceber que era da UOL, né? Aí eu liguei para eles, né? Falei assim, olha, tá tendo algum engano, né? Vocês estão debitando na minha conta, né, um valor excessivo, né? Era 20 e poucos reais, tá vindo 160 e tal. E aí eu pedi providências, né? Devolução do valor e tal. Aí ele falou, não, o senhor contratou o plano e tal. Eu falei assim, não contratei, eu recusei. Aí ela entrou lá no dia, ela entrou lá no meu cadastro e falou assim, não, o senhor recusou na primeira vez, depois nós ligamos para o senhor de novo no outro dia e o senhor aceitou. Aí eu falei, é? Então eu quero a gravação. Quero a gravação. Olha aí um conceito de coisa, né? Que fala exibição de documento ou exibição de coisa. E olha só que interessante. Eles têm um mecanismo, eles têm o dever de registrar, né? Tudo, né? Todas as transações, ainda mais sendo natureza contratual como essa. Só que eles só guardam as gravações por 6 meses. Por 6 meses. Então, o que acontece? Já tinha passado 6 meses. Aí, olha que interessante o que eu vou te explicar agora, esse procedimento. Eu quero que você raciocine em cima disso, desse exemplo que eu estou te dando. Né? Porque se a pessoa tendo conhecimento jurídico, às vezes ela pode até se valer de má fé, por causa desse incidente aqui de exibição de documento ou coisa. Porque aqui diz o seguinte, se você vai propor contra uma parte contrária, imagina, eu propus uma ação contra o UOL. Eu não propus, mas vamos imaginar. A gente fez um acordo extrajudicial. Mas imagine essa situação. Eles falaram que eu autorizei numa gravação telefônica, sendo que eu não autorizei. Aí eu entro com uma exibição de documento, ou coisa. No caso, aí a gravação seria coisa, né? Então, outros exemplos a gente tem, por exemplo, livros comerciais, né? Uma briga entre sócios, por exemplo, né? Só um deles é gerente, o outro não. Então, um tem acesso aos livros, o outro não tem. Então, documentos, contratos, né, em geral. Imagina você tem um problema aí com a universidade, um problema com a sua operadora de telefonia, com o seu seguro, contrato de seguro, enfim. Os exemplos são os mais variados, né? Nem todo mundo tem esses contratos guardados, nem todo mundo é virginiano, né? Nem todo mundo tem aquela organização, né, de ter os seus documentos todos em dia, não é verdade? Então, eu sou bem desorganizado com meus documentos. Mas depois que eu descobri esse incidente de exibição de documento, assim que eu fiz direito, né? Então eu meio que dei uma relaxada ainda mais. Porque a parte contrária tem o dever de guardar, né, o contratante. Então todos os contratos que eu celebro eu meio que despreocupo por causa disso, dessa característica. Então imagine o seguinte, você quer propor uma ação contra a sua operadora de telefonia. Você não tem o contrato. Então você vai precisar exibir esse contrato. Ou, no caso que eu te contei, a contratação se deu por telefone. Então eu preciso da gravação. E a operadora não quer disponibilizar a gravação. O que você vai fazer então? Você vai entrar com esse incidente, chamado de exibição de documento ou coisa. Você pode fazer, inclusive,
pedindo na petição inicial, você já propõe a ação e pede na petição inicial a exibição de documento ou coisa. E aí que tá. Se for contra a parte contrária, nós vamos seguir esse regime jurídico aí. Então você vai fazer um requerimento e vai individualizar o que, que é. O documento, o que, que é a coisa. Por exemplo, documento, é o contrato. Ou não, coisa, é uma gravação. Né? Uma conversa. Ok. Né? Então, imagine, né? Uma gravação. Então, você individualiza o que, que é. No dia tal, por exemplo, né? Você pega uma data aproximada, né? Ou se tiver número de protocolo, alguma coisa assim, você indica, você faz a individualização. Imagina lá no meu caso, né? Imagina lá, foi no mês de fevereiro. Eu falo lá, ó, no mês de fevereiro, aproximadamente no dia 10 ou dia 15, né, de fevereiro, houve uma gravação de uma conversa em que eles supostamente tinham falado que eu fiz uma contratação de um plano. Né? Falo da finalidade da prova. Falo, olha, essa exibição dessa gravação ela é imprescindível porque houve uma prática abusiva que gerou dano moral. Então, eu preciso dessa gravação para demonstrar a ocorrência de dano moral e de uma prática de um ilícito consumerista. Finalidade da prova. Ainda, você vai ter que narrar os fatos aproximados e as circunstâncias ali correlacionadas. Então, é aqui que está o ponto. Porque se você narra, olha, imagina lá que a pessoa está de má fé, fala assim, olha, eles me prometeram na gravação que eu teria lá, eu ia pagar R$ 50 por mês, ia ter 20 GB de internet, né, ou internet limitada, não sei mais o que, ia ter desconto nos celulares, de 30% nos celulares, se eu quisesse, né? Ou então, uma vez por ano, eu ia ter direito a um telefone da marca tal. Enfim, imagina se colocasse isso lá, mesmo inventando. Porque a questão que se coloca é a seguinte, sabendo você que em 6 meses eles não têm mais a gravação, se você contar qualquer história ali e pedir para exibir, a operadora lá exibir, se ele não exibe, o juiz, eu já vou ter um slide para falar disso, o juiz vai considerar aquilo que você narrou, que era o conteúdo, o juiz vai considerar aquilo como verdadeiro, se for contra a parte contrária. Então isso aqui pode dar margem ou manobra para má fé. Para má fé também. Porque você narra mais ou menos o que aquele documento prova. Ou aquela coisa prova, a gravação. Né? Você fala da importância daquilo para o processo, a finalidade. Né? Individualiza o que é. É uma gravação. Foi feita no dia tal. Né? Ou dia aproximado. E a parte contrária vai ser intimada para em 5 dias dar a resposta. Se ele chega e fala, olha, eu não tenho essa gravação. O juiz não aceita a recusa, por exemplo. Não aceitando recusa, tudo aquilo que você narrou como sendo o conteúdo do documento, ou o conteúdo da coisa, o juiz vai tomar aquilo como verdade. Entendeu? A manobra que dá para você fazer. Então, você já sabe que as gravações duram 6 meses, né? 6 meses não dá prazo prescricional nenhum. Não dá. Né? Você pega o artigo 206 do Código Civil, né? Então, o prazo menor que tem ali é 1 ano, né? Então dá para o cara brincar com essas operadoras de telefonia e retribuir a má-fé deles, né? Retribuir. Então, enfim, meus amigos. Então nós vamos ter, se for contra... Aqui, isso aqui tem que tomar muito cuidado. Esse aqui é o procedimento da parte contrária, tá? Contra a parte contrária. Você está demandando, né? Contra a sua operadora de telefonia, ou contra um banco, sei lá, né? Universidade, né? Eu tinha um coordenador que ele achava ruim de eu ficar explicando essas coisas, ele falou assim, mas eu sou professor, minha função é essa, né? Então, há um tempo atrás, depois eu assumi o lugar dele na coordenação, a gente tem que... É engraçado nessas coisas, né? Mas, enfim. Então, ele vai ter um prazo de 5 dias para apresentar sua resposta. Sua resposta, né? E aí, olha só que interessante. A resposta, ela pode ter o seguinte conteúdo. Né? Se ele exibir a coisa, ok, é o que se espera. Extingue o procedimento. Acabou, né? Agora, ele pode se recusar. Ele pode falar o seguinte, olha, eu não possuo a coisa, né?
Aí o juiz ele pode abrir a oportunidade para ele produzir a prova de não possuir a coisa. É bem complicado isso daqui, porque fazer prova negativa é extremamente difícil, né? Vocês podem cair na prova diabólica, lembra que nós já falamos sobre isso? Né? Enfim, ele que demonstre, né? Diz ele que lute, né? Por demonstrar que não possui a coisa, né? Ou então, e nós temos ainda situações em que pode haver uma recusa, que é bastante, não é impossível, mas às vezes é um pouco improvável, né? Então, algumas situações em que pode haver a recusa de exibição de documento ou de coisa. Se for caso envolvendo negócios da própria família, né? É um primeiro ponto. Se for violar a sua própria honra, né, daquele que está exibindo, né? Se a publicidade daquele documento, daquela coisa, redundar a desonra da parte ou de um terceiro, bem como seus parentes, consanguíneos ou afins até o terceiro grau, né? Ou ainda representar um perigo de uma ação penal. Olha que interessante, né? Tem um pouco exagero, né? Então, pode haver uma recusa com base nisso. Parece bastante lá o direito penal, né? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, né? Então, é engraçado, a gente fala que aqui só se aplica lá no processo penal, mas a gente tem institutos aqui que parecem muito com aquilo, né? Então, ainda outra situação, a exibição puder acarretar a divulgação cujo respeito por estado ou profissão devo guardar segredo, é o dever de sigilo, né? Então, às vezes, eu não vou exibir o documento porque eu tenho o dever de sigilo. Isso acontece muito com quem? Com contadores, eles têm o dever de sigilo, médicos, psicólogos, né? Padres, padres também, ou pastores, né? Não importa a religião, então eles têm o dever de segredo, né? O dever de sigilo. Então, conceitos bem abertos, né? Reparem, né? Aí vai dar sua capacidade de argumentação enquadrar aqui uma dessas hipóteses, né? Subsistirem motivos graves, né? Segundo o prudente arbítrio do juiz, que justifiquem a recusa na exibição e houver alguma disposição legal que justifique a recusa da exibição. Por exemplo, se for contra o Estado, se for propor uma ação contra a União Federal, nós temos lá a lei de acesso de dados, né, em que nós temos alguns documentos públicos que são colocados em sigilo. São colocados em aquele sigilo de 15 anos, de 10 anos, né, ultra secreto, são enquadrados como secretos, ultra secretos, é o famoso segredo de Estado, né? Então, poderia haver uma recusa de exibição com base nisso, né? Porque é a disposição legal com relação a isso. Mas, enfim, aqui é um rol exemplificativo, né, na minha visão, em que permite você recusar a exibição, desde que você fundamente, né? Tenta enquadrar aqui num desses fundamentos, tá? Enfim, e esses três incisos, né, os três primeiros incisos, né, ofensa à própria honra, negócios da própria vida, né, da família, enfim, é bastante amplo, bastante aberto isso, né? Você pode inserir qualquer coisa aí dentro. Agora, se ele não tiver motivo para recusa, né, o juiz rejeitando, né, essa recusa, né, eu já vou explicar aquela outra, né, se ele não aceitar aquela recusa, né, achar que a recusa foi legítima, aí aqueles fatos que você narrou, que aquele documento provaria, ou que aquela coisa provaria, eles vão ser tidos como verdadeiros. Verdadeiros, olha que interessante. Então, se o juiz não aceitar a recusa, entender que a recusa é ilegítima, ou se a parte não responde, né, no prazo de 5 dias. O cara ficou silente, ou o cara recusou exibir e justificou. E o juiz entendeu que a justificativa é furada, não tem pé nem cabeça, né? Então, o juiz vai aplicar essa penalidade, que admitirá como verdadeiros. Não sei porque está invertendo aqui essa trem. Como verdadeiros os fatos que você buscaria provar. Por isso que você tem que narrar aqui as circunstâncias fáticas, né, e circunstanciais, né, questões fáticas e circunstanciais, você tem que narrar aqui o mais detalhado possível. Porque se a gente estiver aqui diante dessa situação, o juiz não aceitar a recusa em exibir, ou a parte contrária em 5 dias, não falou nada,
Então, aquilo que você falou que você provaria com aquele documento, aquilo que você falou que você provaria com aquela coisa, numa gravação, vai ser tido como verdade para o processo. Então, é bem interessante, né? Nós temos algumas situações também, meus amigos, que há o dever de exibir. Ele não pode se eximir do dever de exibir, ou seja, ao dever de exibir. Então, 399. Então, lá fala, se existe a obrigação legal de exibir, né? Por exemplo, livros comerciais, livros contábeis entre os sócios, você não pode recusar de exibir, né? Essa outra hipótese aqui também é muito interessante, né? Outra situação de obrigação legal de exibir. Os contratos de consumo. Qualquer contrato de consumo que você tiver, a operadora, por exemplo, telefonia, o banco, né? Enfim, qualquer contrato que você tiver em relação de consumo, eles têm obrigação de exibir. Eles têm obrigação de ter o contrato sob sua posse. A cópia do contrato. Eles são obrigados a ter. Então, eles têm que arquivar isso, né? Ainda, ó, se o requerido, às vezes, fala da existência desse documento, ou dessa coisa, né, no curso do processo, por exemplo, na sua petição inicial, ele fala na defesa. Em algum momento do processo, ele falou da existência desse documento. Ora, se ele falou que existe esse documento, então ele que exiba. Cadê o documento, então? Imagina o cara blefou, o cara só jogou verde, né? Sobre a existência de um documento. Então, olha aqui, ó, se o requerido tiver no processo feito alusão ao documento ou a coisa com o intuito de constituir prova. Então, se ele falou que existe um documento ou uma coisa que prova o alegado, então ele que exiba. Cadê o documento? Ele não pode se eximir de exibir. Você falar assim, não tem mais. Mas você fez alusão. Então, olha que interessante, meus amigos, a responsabilidade que o advogado tem na hora dele falar da existência de provas. Da existência de provas. Que aí ele fala da existência de um documento. Aí você entra com incidente de exibição. Né? E fala que aquele documento dele, olha a questão da má-fé, né? Aquele documento que ele falou que existe, na verdade não é aquele teor, é outro teor. Como ele fez alusão ao documento, então ele que exiba. Olha que interessante. Né? Aí ele fala, não tem documento. Aí o juiz vai ter que trabalhar com verdade aquilo que você falou que era o conteúdo daquele documento. Então, o processo é um jogo, meu amigo. Minha amiga. Um jogo. Então você tem que saber usar as estratégias a seu favor. Né? A outra hipótese também, que nós temos aqui, se o documento, o seu conteúdo for comum às partes. Nos casos dos contratos, né? Enfim, sendo comum às partes, ambas as partes produziram aquele documento, então eles têm o dever de exibir. Né? Enfim, às vezes a situação, essa situação aqui e essa, às vezes elas se confundem, né? Tá? Mas enfim, documentos comuns a ambos, né, que sejam produzidos por ambos, então ambos têm o dever de exibir, tá? Bom, então, cuidado, esse primeiro regime jurídico, né, com relação à parte contrária, a consequência é essa. Se o juiz não aceita a recusa ou de exibir o documento ou a coisa, então aquele fato vai ser tido como verdade. Fato narrado. Vai ser tido como verdadeiro. E aí está a grande graça desse incidente de exibição de documento ou coisa. Tá? Porque nós temos uma outra modalidade, meus amigos, que é a exibição contra terceiro. Às vezes pode acontecer do documento estar na posse de um terceiro. Né? Então, imagina, você contratou uma empresa lá que faz banco de dados, cuida de banco de dados, cuida de armazenamento de documentos, né? Igual nuvem, não sei, né? É sistema de nuvem, né? Então, cuida de banco de dados, né? Então, imagina esse tipo de situação. Caso o documento, então, não esteja na posse da parte contrária, mas está na posse de um terceiro. O que é terceiro, meus amigos? Terceiro é quem não é autor ou réu. Quem não figura no processo como autor ou réu é terceiro. Né? Então, se ele é um terceiro, ele tem que ser citado. Citado, porque justamente ele não integra a relação processual, ele não faz parte da relação jurídica processual, então ele precisa ser integrado obrigatoriamente. Né? E o ato de comunicação, você busca a integração de alguém no processo, é a citação. É a citação. Quando é entre as próprias partes, vai ser por intimação. Intimação. Quando é terceiro, é citação.
Justamente porque o terceiro não está no processo. Se ele não está no processo, tem que ser citado. E a citação é o meio de comunicação pelo qual você busca trazer alguém para o processo. Integrar alguém no processo. Ok? Então, é por isso. Tá? E aí que tá. Também há uma variação aqui com relação ao procedimento. O prazo agora é de 15 dias. Se for terceiro, o prazo vai ser de 15 dias. Tá? E se ele se nega a exibir o documento, o juiz vai marcar uma audiência para ouvir esse terceiro e ouvir as partes, e também é possível ouvir testemunhas, caso seja do desejo das partes, inquirir ali por oitiva de testemunhas, também é perfeitamente possível, tá bom? Então, essa audiência vai ser marcada para ouvir a versão desse terceiro acerca da negativa dele, né? Por que ele está se negando a exibir? Quais as razões? Então, perceba que deu um tratamento muito diferente. Muito diferente, né? E aqui, olha a decisão que o juiz vai tomar acerca da exibição de terceiro. Essa aqui é a decisão com relação ao terceiro. Se o motivo, né, se ele não tiver um justo motivo para recusar-se a exibir a coisa, porque ele tiver um justo motivo, ok. Né? O juiz acolhe aquilo e fala, tudo bem, está justificado, não vai exibir. Agora, se ele não tiver um motivo para exibir, né? Então, olha que interessante. O juiz vai falar para ele, deposite a coisa. Você não tem motivo para não exibir, então você vai depositar a coisa no cartório em 5 dias, né? E você vai pagar todas as despesas de retardamento, todas as despesas processuais que nós tivemos até aqui com esse incidente, não é? Pois bem, e se nesse prazo de 5 dias ele não depositar, esse terceiro, ele não depositar em juízo a coisa ou o documento, se não fizer a entrega nesse prazo de 5 dias, o juiz vai mandar expedir um mandado de busca e apreensão do documento da coisa. Busca e apreensão, sem prejuízo de multas. As trentes, lá fala medidas indutivas, coercitivas, né? Enfim, mandamentais. Então, é bem interessante isso, né? Sem prejuízo de multa. Então, ele pode fixar o prazo de 5 dias, sob pena de multa diária, por exemplo, de R$5.000 por dia de multa de atraso. Aí passou um prazo lá, por exemplo, 5 dias, né? Ele não exibiu, mesmo assim, a multa está correndo. Então ele fala, ó, para aí a multa. E agora vamos pedir um mandado de busca e apreensão. Lá no local, né, onde fica sediada a empresa, né, o responsável, então vai ser expedido um mandado de busca e apreensão para buscar e apreender a coisa ou o documento. Então tem essa possibilidade, medida mais drástica, né, a busca e apreensão. E olha que curioso, meus amigos, sem prejuízo ainda do chamado crime de desobediência, por ter descumprido a ordem. Aqui, ó, o juiz ordenar-lhe-á, proceda o depósito, porque ter descumprido essa ordem de depósito. Então, perceba, para o terceiro, o procedimento é diferente. Vai ter audiência, nós vamos ouvir ele, caso ele queira recusar a exibir. Vamos ouvir as razões dele. Em audiência, tete a tete, olho no olho, não é? E se ele não convencer o juiz vai mandar ele depositar em 5 dias. Pode fixar multa, que são as astrentes. E se mesmo assim ele permanecer, né, omisso, não cumprir a ordem judicial, ele vai responder pelo crime de desobediência e vai ser expedido um mandado de busca e apreensão. Ou seja, vai engrossar o caldo, né, meu amigo? Então, olha que interessante esse incidente, né, de exibição de documento ou coisa, né? E lembrem-se daquilo que nós falamos também, meus amigos, da ação probatória autônoma. Nós falamos isso na aula passada, lembram? Então você, às vezes, você fala o seguinte, olha, eu não vou propor ação agora. Eu quero exibição de documento. Igual eu te falei, que eu fiz lá contra a Caixa, né? Então, você pode entrar com uma ação probatória autônoma, ou seja, uma ação que tem por objeto provar algo e pedir a exibição de documento. A exibição de documento ou da coisa. Porque, às vezes, exibindo o documento ou a coisa, você vai saber que tipo de ação você vai propor, quais os parâmetros você vai ter que utilizar, né?
Então, por exemplo, nesse exemplo que eu te falei, né, eles procederam à contratação de um plano que custava muito mais, né, 6 vezes mais do que eu estava pagando, 6 vezes mais. Então, eu precisava exibir esse documento antes, se eu tivesse proposto uma ação. Precisaria exibir essa gravação, não é? Eles não exibiram. Não exibiram, né? Ou seja, a prova da má-fé. Então, eu ia pedir um dano moral agravado, ia pedir devolução do valor em dobro, né? Então, eu precisava desvendar isso para saber, né, se eles tinham a gravação ou se eles não tinham. Então, isso acontece, meus amigos, tá? E perceba, isso vale para qualquer relação que você tiver. Qualquer relação jurídica que você tiver, em qualquer situação, repartição pública, inclusive, né? Você pode entrar com um incidente de exibição de documento ou exibição de coisa, tá? É bem interessante. Então, pode te dar aí manancial, né, de armas que pode te ajudar de forma significativa na sua propositura de uma ação. Ok? Você pode fazer isso antes, então, por uma ação probatória autônoma, ou você pode fazer no curso do processo ou na petição inicial mesmo, você pedir para que seja, então, deferida a exibição de documento ou de coisa. Ok? Entenderam? Viu como fui rápido? Eu disse que seria rápido. Era isso então, meus amigos. Preparei um tema mais curto hoje. Eu ia falar outras coisas, mas não vou sacanear vocês, não. Vai ser só essa matéria de hoje, tá? Aula temática. Tá bom? Então, vamos fazer só uma chamadinha